10 homens de bem se reuniam na sala da minha casa todos os sábados. Hora do entretenimento, meu pai anunciava quando minha mãe saía. Por anos, fui o brinquedo deles enquanto me quebravam pedaço por pedaço. Mas pequenas lentes têm olhos grandes, e a tecnologia foi a arma que eles nunca viram chegar. Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus queridos. Como estão vocês? Espero que estejam bem aconchegados aí onde estão, porque hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que carrego há muitos anos no coração. Meu nome é Lourdes Gonçalves da Silva, tenho 71 anos e atualmente moro aqui em Jataí, Goiás, uma cidade que me acolheu quando eu mais precisava de paz. Hoje, minha vida é bem tranquila. Todas as manhãs, depois do meu cafezinho com leite ninho, uma delícia que aprendi a fazer com uma vizinha daqui, eu vou para o meu cantinho da fotografia. Tenho um pequeno estúdio improvisado na salinha dos fundos, onde guardo minhas câmeras fotográficas. Algumas antigas, outras mais modernas, cada uma com sua história. As câmeras analógicas são minhas preferidas, principalmente aquela Rolleiflex dos anos 60 que consegui restaurar sozinha. Fotografar é algo que aprendi a valorizar, porque através das lentes eu encontrei um jeito de enxergar beleza onde antes só via dor. Comecei com essa paixão por câmeras quando trabalhei numa loja de eletrônicos por mais de 20 anos. No começo, não sabia nada sobre fotografia. Minha primeira foto saiu toda tremida e escura. Fiquei arrasada, mas aí pensei: Lourdes, você já enfrentou coisas bem piores na vida. Não vai ser uma fotografia ruim que vai te derrotar. Aí comecei a estudar. Peguei livros na biblioteca municipal, assisti tutoriais e fui aprendendo. Hoje, conheço cada botão, cada configuração, cada segredo para capturar o momento perfeito. Cada foto que tiro é como registrar um pedacinho do presente que um dia será memória. Nas tardes de terça e quinta, dou oficinas de fotografia para um grupo de jovens aqui do bairro. Nos reunimos no quintal da minha casa quando o sol está mais ameno, tomamos um chá de camomila com erva cidreira que compro na feirinha e ficamos ali, conversando sobre técnicas fotográficas enquanto praticamos com as câmeras. Ensinar fotografia é uma terapia, sabe? Cada clique é como se fosse um pedacinho de mim que vai se transformando em arte através dos olhos de outra pessoa. Ah, e antes de continuar, queria pedir para vocês um favorzinho. Se gostarem da minha história, por favor, cliquem no gostei e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a nossa mensagem a chegar em mais pessoas. E me contem aqui nos comentários. De qual cidadezinha vocês estão me assistindo? E em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo? De manhãzinha com o café, depois do almoço ou já de noitinha? Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa vovó aqui. Me conta, viu? Vamos criar uma corrente de carinho. Hoje vou contar para vocês uma história sobre como, às vezes, a justiça chega de formas que a gente nem imagina. Sobre como, mesmo quando estamos sozinhos e sem saída, Deus coloca ferramentas no nosso caminho que podem mudar tudo. A história que vou contar aconteceu comigo, em uma época em que eu era apenas uma menina que vivia com medo do próprio lar. Uma época em que eu não imaginava que um dia estaria aqui, falando com vocês, com paz no coração e câmeras nas mãos. Minha história começa em Catalão, uma cidade do interior de Goiás, onde nasci e passei minha infância e juventude. Uma cidade onde todos se conheciam e onde as aparências enganavam muito. Por trás de sorrisos e apertos de mãos nas missas de domingo, existiam segredos que ninguém podia imaginar. E o maior deles estava dentro da minha própria casa. Nasci em Catalão no ano de 1954. Era uma época bem diferente da de hoje. Nossa casa ficava numa rua de terra batida, no bairro Santo Antônio, um pouquinho afastada do centro. Era uma casa simples, mas grande. Tinha uma varanda na frente com um banco de madeira, onde meu avô Ernesto gostava de sentar nas tardes de domingo para fumar seu cachimbo e observar o movimento. A casa era pintada de azul claro por fora, com janelas de madeira branca que rangiam quando o vento forte batia.
Meu pai se chamava Alcides Gonçalves, um homem alto, de ombros largos e testa sempre franzida. Trabalhava como comerciante, tinha uma loja de ferragens que era bem conhecida na cidade. Todo mundo respeitava meu pai, ele era o que chamavam de homem de palavra. Se ele dizia que ia fazer alguma coisa, fazia mesmo. Se dizia que ia entregar uma encomenda na terça, podia esperar que na terça estaria lá. Minha mãe, Gertrude Silva, era uma mulher miúda, de cabelos sempre presos num coque baixo. Ela cuidava da casa e da gente. Tinha mãos pequenas, mas fortes de tanto trabalhar. Sabia bordar como ninguém e fazia as melhores pamonhas de Goiás, todo mundo dizia. Éramos 4 irmãos. Eu era a mais velha, depois vinha o Evaristo, 2 anos mais novo que eu. Depois a Celina, que nasceu quando eu tinha 5 anos, e por último o Tadeu, que chegou quando eu já tinha 8. Nossa casa vivia cheia de barulho, de correrias e de risadas. Pelo menos durante o dia, quando meu pai não estava. À noite, quando ele chegava, a gente abaixava o tom de voz. Respeito, era o que minha mãe dizia, mas hoje eu sei que era medo mesmo. Nossa rotina era simples. Acordávamos cedinho, com o canto do galo do vizinho. Tomávamos café com leite e pão caseiro que minha mãe assava 2 vezes por semana. Depois íamos para a escola. Eu e o Evaristo íamos juntos a pé. Eram uns 20 minutos de caminhada. A escola era um prédio amarelo de 2 andares, com um pátio de terra no meio onde a gente brincava no recreio. Lembro que tinha uma mangueira enorme nesse pátio, e na época das mangas a gente fazia fila para pegar as que caíam. Depois da escola, voltava para casa para almoçar. Minha mãe sempre tinha uma comida gostosa esperando. Arroz, feijão, uma carninha quando dava e sempre uma verdura da horta que tínhamos no quintal. Depois do almoço, eu ajudava com a louça e cuidava dos meus irmãos menores, enquanto minha mãe descansava um pouquinho ou ia tratar da horta. Nas tardes, brincávamos no quintal grande que tínhamos. Era um quintal de terra vermelha, com alguns pés de frutas, goiaba, jabuticaba, acerola. Tinha também um galinheiro nos fundos. Nossa brincadeira preferida era de casinha. A gente usava as frutas que caíam como se fossem a comida, e folhas grandes como pratos. Brincávamos também de esconde-esconde, de pega-pega, de roda. Às vezes os vizinhos vinham brincar também. A Josefa, o Tonho, a Lúcia. A gente corria, pulava, subia nas árvores. Lembro que voltava para casa com os pés vermelhos de terra e minha mãe brigava, mas não era uma briga de verdade. Ela ria enquanto reclamava. No final da tarde, era a hora do banho e depois ajudar minha mãe com o jantar. A gente tinha uma cozinha grande, com um fogão a lenha, onde minha mãe fazia a comida. O cheiro daquela cozinha, meu Deus, como eu lembro. Feijão cozinhando devagar, tempero verde sendo picado, às vezes um bolo de fubá no forno. Era um cheiro de aconchego, sabe? A cozinha era o coração da nossa casa. Quando meu pai chegava, por volta das 7 da noite, a casa mudava. A gente falava mais baixo, sentava direito à mesa, não podia pôr os cotovelos. Ele não era de muita conversa. Perguntava como tinha sido a escola, se tínhamos nos comportado, e a gente respondia sempre que sim, mesmo quando tinha aprontado alguma arte. Depois do jantar, sentávamos na sala para ouvir rádio. Meu pai gostava das notícias e às vezes deixava a gente ouvir um programa de música depois. A sala tinha um sofá de 2 lugares forrado com um tecido florido, 2 cadeiras de madeira, e o rádio ficava numa mesinha no canto. As paredes tinham alguns quadros, um de Nossa Senhora Aparecida, outro com uma paisagem de montanhas. Na hora de dormir, minha mãe nos levava para os quartos. Eu dividia o quarto com a Celina e os meninos dormiam em outro. Nosso quarto era simples, com 2 camas de solteiro, um guarda-roupa de madeira escura e uma penteadeira pequena, onde guardávamos nossas poucas bugigangas, fitas de cabelo, alguns lápis de cor, uma bonequinha de pano que minha avó tinha feito. A janela dava para o quintal e nas noites quentes de verão a gente deixava aberta para entrar um ventinho. Antes de dormir, minha mãe sempre contava uma história ou rezava conosco. Ela sabia muitas histórias de assombração, de saci-pererê, de mula sem cabeça, e a gente adorava ter um medinho bom antes de dormir.
Nos fins de semana, a rotina mudava um pouco. No sábado de manhã, íamos à feira com minha mãe. Era uma festa de cores e cheiros. Tinha de tudo naquela feira: frutas, verduras, ervas, carnes, queijos, doces. Minha mãe conhecia todos os feirantes e sempre parava para conversar um pouquinho com cada um. A gente voltava carregado de sacolas e com alguma guloseima que ela comprava pra gente. Às vezes, um pedaço de rapadura, às vezes, uma laranja. No domingo, íamos à missa na igreja matriz de São Benedito. Era uma igreja grande, de paredes brancas e um sino que tocava bonito. Depois da missa, às vezes íamos visitar minha avó Carmela, mãe do meu pai, que morava perto do centro. Ela fazia um almoço especial quando a gente ia. Sempre tinha frango caipira com pequi, que era a comida típica da região. Depois do almoço, meu pai e meu avô jogavam cartas, enquanto a gente brincava no quintalzinho dela ou ajudava a arrumar a cozinha. Naquele tempo, em Catalão, a vida era mais simples, mas também mais dura em muitos sentidos. As pessoas viviam mais próximas umas das outras. Todo mundo sabia da vida de todo mundo. Isso tinha seu lado bom. A gente sempre tinha ajuda quando precisava. Mas também tinha seu lado ruim. Os segredos eram difíceis de guardar. E os problemas de dentro de casa muitas vezes ficavam lá mesmo. Ninguém interferia. Foi nessa Catalão de ruas de terra, de festas de São João com fogueira e quentão, de procissões na Semana Santa, que passei minha infância. Uma infância que, vista de fora, parecia como a de qualquer outra menina da época. Mas dentro das paredes da nossa casa azul de janelas brancas, as coisas não eram sempre como pareciam. Porque aos domingos, depois da missa, quando os vizinhos achavam que estávamos em casa descansando, começava algo diferente. Algo que, por muitos anos, eu achei que era normal, que acontecia em todas as casas. Só muito tempo depois descobri que não. Era aos domingos que começavam as reuniões. Meu pai trazia seus amigos, homens respeitados da cidade como ele, o dono da farmácia, o gerente do banco, o advogado, o vereador, todos vinham. Minha mãe e meus irmãos saíam, iam visitar uma tia e eu ficava. Ela precisa aprender a ser uma boa anfitriã, dizia meu pai. E assim, quando eu tinha apenas 11 anos, começou algo que mudaria minha vida para sempre. Lembro como se fosse ontem do domingo em que tudo começou de verdade. Era junho de 1965. Eu tinha acabado de fazer 11 anos. O inverno em Catalão não era muito rigoroso, mas naquele dia estava especialmente frio. Minha mãe tinha levado meus irmãos para a casa da tia Ercília, como acontecia todo domingo depois da missa. Lourdes, seu pai quer que você fique para ajudar a servir os convidados, ela disse, com aquele olhar preocupado, que só entendi muitos anos depois. Meu pai recebeu 8 amigos naquele dia. Eram todos homens de respeito na cidade. Seu Juvenal, o dono da farmácia, Dr. Clóvis, o advogado, seu Ananias, o gerente do banco, seu Benedito, o vereador, seu Osvaldo, o dono do armazém, Dr. Quirino, o médico, seu Teodoro, o dono do posto de gasolina, e seu Durval, o delegado. Todos estavam bem vestidos, com calça social e camisa de botão, mesmo sendo domingo. Alguns chegaram de carro, o que era raro naquela época em Catalão. A mesa da sala estava preparada para o jogo de pôquer. Toalha verde, baralhos novos, um cinzeiro grande no centro. Meu pai me apresentou como a anfitriã e pediu que eu servisse o café que já estava pronto na cozinha. Servi cada um deles, de cabeça baixa, como meu pai tinha ensinado. Moça educada não olha direto nos olhos dos homens, ele dizia sempre. Os homens agradeciam, alguns com um sorriso que, hoje sei, não era apenas gentileza. Clara está ficando uma moça e tanto, Alcides, disse seu Benedito, o vereador. Notei que ele me chamou de Clara, não de Lourdes, mas fiquei calada. É verdade. Nós temos sorte de ter uma flor assim em casa, respondeu meu pai com um orgulho na voz que nunca tinha ouvido antes. Na hora não entendi, mas aquele tinha sido o começo de tudo. Eles me deram outro nome. Para eles, eu não era Lourdes, a filha do Alcides. Eu era Clara, um personagem que eles inventaram.
Voltei para a cozinha e fiquei lá por um tempo, ouvindo o barulho das fichas, as risadas, os copos sendo colocados na mesa. Depois de 1 hora, talvez mais, meu pai me chamou. Venha cá, Clara. Aquele nome outra vez. Quando entrei na sala, o jogo parecia ter parado. Todos me olhavam. Minha filha, esses homens são meus amigos de confiança. Cada um deles é importante nesta cidade e pode ajudar muito o nosso negócio. Você sabe que as coisas não andam fáceis na loja e precisamos garantir que nossos amigos continuem nos apoiando. Entende? Assenti com a cabeça, mesmo sem entender completamente. A loja de ferragens do meu pai estava sempre cheia. Não parecia haver problemas. Agora quero que você mostre que é uma boa menina e que sabe receber bem as visitas. Hoje vai ser um teste. Se você passar, vai ganhar um presente especial. Se não... Ele não completou a frase, mas o olhar dele me gelou por dentro. Foi então que começou o que eles chamavam de sessão de sábado, mesmo acontecendo aos domingos. Primeiro, me pediram para servir as bebidas. Não mais café, mas um uísque que meu pai guardava num armário especial. Depois, quando todos já estavam mais alegres com a bebida, começaram o que chamavam de jogo. Clara, venha para o centro da sala, ordenou meu pai. O tom não deixava espaço para desobediência. Fiquei ali, no centro do círculo formado pelos 9 homens, tremendo, sem saber o que esperar. Agora você vai mostrar para nossos amigos como uma boa menina se comporta. Primeiro, você vai ouvir e obedecer. Seu Juvenal, o farmacêutico, começou. Clara, fique em um pé só e conte até 30. Fiz o que ele pediu, balançando um pouco enquanto eles riam. Agora pule como um sapo até a parede e volte, mandou outro. E assim seguiu por quase 1 hora. Ordens absurdas, humilhantes, enquanto eles riam e bebiam mais. Quando achei que tinha acabado, meu pai pegou um chinelo velho do armário. Agora vem a parte final do teste, Clara. Você sabe que meninas desobedientes precisam ser corrigidas, não é? Não entendi direito o que ele queria dizer. Nunca tinha apanhado de chinelo antes. Minha mãe às vezes dava um tapinha na mão quando fazíamos arte, mas nada além disso. Agora você vai apanhar 5 chineladas. Uma de cada homem aqui, menos eu, para aprender que deve sempre obedecer. Meus olhos se encheram de lágrimas. Mas, pai, eu não desobedeci. Isso não importa, ele cortou. O importante é que você aprenda a lição antes mesmo de precisar dela. Um por um, aqueles homens respeitados de catalão me deram chineladas enquanto eu chorava em silêncio. Não foi uma surra violenta. Estavam mais interessados na humilhação do que na dor física. O pior veio depois. Seu Benedito sugeriu o grande final. Agora o toque final para a lição ficar completa. Eles me levaram para meu quarto, onde me mandaram deitar na cama. Achei que finalmente ia poder descansar, mas então vi seu Osvaldo entrar com uma chaleira fumegante. Água quente para a cama da princesinha, ele disse com um sorriso cruel. Derramaram a água no meu colchão, molhando tudo, destruindo o único lugar onde eu me sentia segura. Para você se lembrar desta lição toda vez que for dormir, explicou meu pai, como se aquilo fosse algo normal, algo educativo. Quando todos foram embora, fiquei sozinha no quarto, com o colchão encharcado e cheirando a mofo. Tive que dormir no chão aquela noite. Quando minha mãe voltou com meus irmãos, já era tarde. Ouvi meu pai dizer a ela que eu tinha derramado água na cama por acidente. Ela pareceu acreditar, ou talvez apenas fingiu acreditar. No domingo seguinte, aconteceu de novo. E no outro, e no outro. A sessão de sábado virou uma rotina semanal. As humilhações foram ficando piores, mais elaboradas. O chinelo continuou, a água quente também. Às vezes, me obrigavam a ficar no centro da sala por horas, apenas parada enquanto jogavam e me ignoravam, para depois dizerem o quanto eu era insignificante. Aprendi a me desligar mentalmente durante aquelas tardes. Meu corpo estava lá, obedecendo às ordens absurdas, suportando as humilhações, mas minha mente vagava para longe. Imaginava que estava em outro lugar, que era outra pessoa.
Sonhava com o dia em que seria grande o suficiente para ir embora. Na escola, ninguém suspeitava de nada. Eu era a filha do seu Alcides, uma menina quieta e obediente. Em casa, durante a semana, tudo parecia normal. Meu pai era o mesmo homem sério de sempre, raramente falando comigo além do necessário. Era como se aquele outro homem, o dos domingos, fosse outra pessoa completamente diferente. Minha mãe deve ter suspeitado que algo estava errado. Eu mudei. Fiquei mais calada, mais retraída. Parei de brincar no quintal com os amigos. Preferia ficar sozinha, lendo os poucos livros que tínhamos ou apenas olhando pela janela. Ela chegou a me perguntar uma vez se estava acontecendo alguma coisa, mas o medo me impediu de falar. O medo e a vergonha. Aquelas tardes de domingo me destruíram por dentro, pedaço por pedaço. Foram anos assim, anos em que cada fim de semana trazia um novo terror. Eu estava presa em um ciclo que parecia não ter fim, até que um pequeno raio de esperança apareceu onde eu menos esperava. Aquelas sessões de domingo continuaram por 6 longos anos. De menina, fui virando moça com o corpo e a alma marcados por aqueles rituais semanais. Quando completei 17 anos, em 1971, já não era mais a mesma pessoa. Na verdade, eu vivia como se fossem 2 pessoas diferentes. A Lourdes, que ia à escola, ajudava em casa, cuidava dos irmãos, e a Clara, aquele nome que eu odiava, que aparecia aos domingos para ser o entretenimento dos homens de bem de Catalão. A cada ano que passava, as humilhações ficavam mais elaboradas. Eles perceberam que o chinelo e a água quente já não me afetavam como antes. Meu corpo tinha se acostumado com a dor, e eu já dormia com toalhas escondidas debaixo do colchão para absorver a água. Então, começaram a inventar novos jogos. Um deles era o que chamavam de estátua. Eu tinha que ficar parada no centro da sala, sem me mexer, enquanto eles jogavam cartas. Se eu me movesse, mesmo que só para coçar o nariz, era punida. No início, a punição era ficar mais tempo de pé. Depois, começaram a jogar água fria em mim, dizendo que era para refrescar a estátua. Tinha vezes que eu ficava assim por 3 horas, com as pernas tremendo de cansaço, o corpo dolorido, mas não podia demonstrar fraqueza. Outro jogo terrível era o que eles chamavam de a escolinha. Seu Clóvis, o advogado, era quem mais gostava desse. Ele trazia perguntas difíceis sobre história, matemática, literatura, coisas que eu não tinha como saber. Quando eu errava, o que era inevitável, tinha que repetir frases humilhantes. Sou uma burra, não sirvo para nada, sou a vergonha da família. Se eu chorasse ou me recusasse, a punição era pior. Com o tempo, criei uma técnica para sobreviver àquelas tardes. No momento em que ouvia os carros chegando, eu fechava uma porta dentro da minha mente. Deixava meu corpo ali, obedecendo, enquanto minha alma fugia para longe. Eu imaginava lugares bonitos, cenas de livros que tinha lido, sonhos de uma vida diferente. Foi assim que consegui aguentar por tanto tempo sem enlouquecer completamente. Minha mãe nunca falou diretamente sobre o assunto, mas percebi que ela também sofria. Aos poucos, ela foi se apagando, ficando mais calada, mais subserviente. Os olhos dela, que antes tinham um brilho alegre, se tornaram opacos, distantes. Acho que ela sabia, ou pelo menos suspeitava, mas estava tão presa quanto eu naquela situação. Meu pai não era um homem violento com ela, pelo menos não fisicamente, mas tinha um poder absoluto sobre nossa casa, nossa vida. O pior de tudo não eram as humilhações físicas, mas o que aquilo fazia com minha mente. Comecei a acreditar no que eles diziam, que eu não valia nada, que deveria ser grata por eles me educarem, que uma menina como eu não merecia respeito. A autoestima que eu tinha foi sendo destruída, dia após dia, domingo após domingo. Na escola, minhas notas começaram a cair. Não conseguia me concentrar nas aulas, minha mente sempre vagava para longe. Os professores diziam que eu tinha mudado, que antes era uma aluna aplicada e agora parecia sempre ausente. Ninguém perguntava o porquê. Ou se perguntavam, eu mentia,
Dizia que estava tudo bem, apenas cansada. Uma professora, Dona Marta, tentou conversar comigo algumas vezes. Acho que ela suspeitava que algo estava errado, mas eu tinha muito medo para falar. Os amigos da infância, Josefa, Tonho, Lúcia, aos poucos se afastaram. Eu não os culpo. Eu mesma me afastava, evitava conversar, recusava convites para festinhas de aniversário ou passeios. A vergonha era tanta que eu tinha certeza de que todos podiam ver, que estava escrito na minha testa o que acontecia naquelas tardes de domingo. Meus irmãos também perceberam a mudança. Evaristo, que era só 2 anos mais novo, uma vez me perguntou direto: "O que acontece quando a gente vai para a casa da tia Ercília e você fica em casa?" Menti, disse que ajudava papai com as contas da loja. Ele não acreditou, vi nos olhos dele, mas também não insistiu. Talvez por medo de saber a verdade. O isolamento foi crescendo. Era como se uma parede invisível tivesse sido construída entre mim e o mundo. Eu vivia em uma bolha de vergonha e medo. À noite, tinha pesadelos terríveis. Acordava suada, gritando às vezes, mas abafava o grito com o travesseiro para não acordar a Celina, que continuava dividindo o quarto comigo. Com 17 anos, já no último ano do colégio, comecei a pensar em formas de fugir. Tinha economizado um pouco de dinheiro que ganhava fazendo pequenos trabalhos de costura para vizinhas. Não era muito, mas talvez fosse o suficiente para uma passagem de ônibus para Goiânia. Eu poderia procurar trabalho lá, começar uma vida nova, longe daquele horror. O problema é que não conhecia ninguém na capital, não tinha onde ficar, e o medo do desconhecido era quase tão grande quanto o medo do que já conhecia. Foi nessa época, quando o desespero já estava me consumindo, que aconteceu algo que mudou tudo. Em um dia comum de semana, caminhando pela praça central depois da escola, vi um anúncio na vitrine de uma loja. Precisa-se de atendente para a loja de eletrônicos, horário de meio período, procurar seu Milton. Aquele anúncio parecia ter sido colocado ali especialmente para mim. Nunca tinha me interessado muito por eletrônicos, mas a ideia de trabalhar meio período, ganhar meu próprio dinheiro, ter um motivo para sair de casa, foi como um raio de luz no meio da escuridão. Entrei na loja, tremendo de nervoso, e falei com seu Milton, um senhor de uns 60 anos, cabelos brancos e óculos grossos. Para minha surpresa, ele me contratou na hora. "Você parece ser uma moça séria e responsável", disse ele. Se ele soubesse a ironia daquelas palavras... Comecei no dia seguinte. O trabalho era simples: atender clientes, organizar mercadorias, anotar pedidos. A loja vendia de tudo um pouco: rádios, toca-discos, pequenos eletrodomésticos e, o que mais me fascinou, câmeras fotográficas. Seu Milton percebeu meu interesse pelas câmeras e começou a me ensinar sobre elas. Como funcionavam, os diferentes tipos, como revelar os filmes. Ele tinha uma paixão pelo assunto e encontrou em mim uma aluna ávida por aprender. Aquelas tardes na loja, aprendendo sobre fotografia, se tornaram meu refúgio, minha fuga da realidade cruel que vivia em casa. O mais incrível é que meu pai permitiu que eu trabalhasse. Acho que para ele era uma forma de mostrar aos amigos que estava educando bem a filha para ser trabalhadora. Pouco sabia ele que aquele emprego seria o início do fim do pesadelo. Depois de alguns meses na loja, comecei a entender melhor sobre equipamentos eletrônicos. Um dia, chegou uma novidade que me chamou a atenção: pequenas câmeras de vigilância que seu Milton estava tentando vender para lojas e escritórios. "São caras, mas muito eficientes", ele explicava aos clientes. "Podem ser escondidas em qualquer lugar e gravam tudo." Foi como se uma luz se acendesse na minha cabeça. Uma ideia começou a se formar, uma ideia louca, perigosa, mas que poderia ser minha salvação. E se eu pudesse registrar o que acontecia naqueles domingos? Se eu tivesse provas do que aqueles homens de bem faziam comigo? Comecei a estudar aquelas câmeras em segredo. Lia os manuais quando a loja estava vazia, fazia perguntas casuais a seu Milton, aprendia tudo o que podia sobre como instalá-las, como escondê-las, como garantir que funcionassem sem serem percebidas.
Aos poucos, fui economizando cada centavo que ganhava. Vivia com o mínimo, não comprava roupas, não ia a lugar nenhum, guardava tudo. Meu plano era comprar pelo menos 3 daquelas câmeras, uma para a sala, onde aconteciam a maioria das humilhações, uma para meu quarto, onde derramavam a água quente, e talvez uma para o corredor, para captar a entrada e saída deles. Era um plano arriscado. Se meu pai ou qualquer um daqueles homens descobrisse, eu nem consigo imaginar o que fariam comigo. Mas o desespero me dava coragem. Eu não aguentava mais. Tinha que tentar alguma coisa, qualquer coisa, para sair daquela situação. E foi assim, com 17 anos, trabalhando numa pequena loja de eletrônicos em Catalão, que encontrei uma possibilidade de libertação. Uma possibilidade que vinha através de pequenas lentes que poderiam, finalmente, mostrar a verdade escondida por trás das paredes da nossa casa azul. Demorei quase 5 meses para juntar dinheiro suficiente para comprar as câmeras. 5 meses de domingos terríveis, de humilhações cada vez piores, de noites sem dormir. Seu Milton, sem saber, me ajudou. Ele começou a me dar pequenas comissões pelas vendas que eu fazia, especialmente de equipamentos mais caros, como as próprias câmeras de vigilância. Ironia do destino. Quando finalmente juntei o dinheiro, enfrentei outro problema. Como comprar as câmeras sem levantar suspeitas? Não podia simplesmente comprá-las na loja onde trabalhava. Seu Milton certamente perguntaria para que eu as queria, e eu não tinha uma explicação convincente. Além disso, se meu pai descobrisse, tudo estaria perdido. A solução veio através de Lídia, uma cliente da loja que se tornou uma espécie de amiga. Ela era uns 10 anos mais velha que eu, trabalhava como secretária em um escritório de contabilidade e frequentemente vinha comprar pequenos equipamentos para o patrão. Um dia, tomei coragem e pedi sua ajuda. Não contei a verdade completa, claro. Disse apenas que precisava de câmeras para um projeto pessoal e que não queria que meu pai soubesse, pois era uma surpresa. Lídia acreditou ou fingiu acreditar. Ela comprou as câmeras para mim em Goiânia, durante uma viagem que fez a negócios. 3 microcâmeras, pequenas o suficiente para serem escondidas, mas potentes o suficiente para captar tudo. Custaram quase todo o meu dinheiro guardado, mas cada centavo valia a pena se meu plano funcionasse. Esconder as câmeras em casa foi outro desafio. Decidi colocá-las dentro de objetos comuns. A primeira, escondi dentro de um porta-retratos na sala, atrás da foto da minha primeira comunhão. A segunda, instalei no meu quarto, dentro de uma boneca de pano que ficava na prateleira. A terceira, a mais difícil, coloquei dentro de um pequeno quadro de santo no corredor que levava à sala, direcionada de forma a captar quem entrava e saía. Passei uma semana inteira trabalhando nisso, aproveitando os momentos em que estava sozinha em casa. O medo de ser descoberta era constante. Cada ruído me fazia pular, cada porta que abria fazia meu coração disparar. Mas a determinação era maior que o medo. Eu sabia que esta poderia ser minha única chance. A parte mais complicada era a gravação. Essas câmeras precisavam estar conectadas a um aparelho de gravação, e eu não tinha como esconder um equipamento grande. Seu Milton, sem querer, me deu a solução. A loja tinha recebido alguns gravadores de fita portáteis, do tamanho de um livro grande. Comprei um com o último dinheiro que tinha, adaptei as conexões como tinha aprendido na loja e escondi o aparelho embaixo de uma tábua solta no assoalho do meu guarda-roupa. Tudo estava pronto para o próximo domingo. A ansiedade me consumia. E se não funcionasse? E se as câmeras não captassem o suficiente? E se a qualidade da imagem fosse ruim demais? E, o mais assustador, e se eles descobrissem? Aquela semana foi a mais longa da minha vida. Nos momentos de dúvida, me perguntava se não seria melhor simplesmente fugir. Pegar um ônibus para São Paulo, para o Rio, para qualquer lugar longe dali. Mas algo dentro de mim queria justiça. Não apenas escapar, mas fazer com que eles pagassem pelo que tinham feito. Fazer com que nunca mais pudessem fazer o mesmo com outra menina. Quando o domingo chegou, acordei antes do sol nascer. Verifiquei todas as câmeras, certificando-me de que estavam funcionando.
O gravador estava escondido, com fitas novas, pronto para registrar tudo. Minha mãe, como sempre, preparou-se para levar meus irmãos para a casa da tia Ercília. Antes de sair, ela olhou para mim de um jeito diferente, como se quisesse dizer algo, mas não encontrasse as palavras. Será que ela suspeitava que algo estava para mudar? Vai ficar tudo bem, mãe, falei, tentando parecer casual. Ela assentiu levemente e saiu com meus irmãos. Fiquei sozinha, esperando. As horas se arrastavam. Cada minuto parecia uma eternidade. Finalmente, ouvi os carros chegando. Era hora de enfrentar mais uma sessão de humilhação, mas desta vez, com uma diferença crucial. Tudo estaria sendo gravado. Aquele domingo foi pior que todos os anteriores. Talvez porque eu estava mais consciente, mais presente. Não podia me desligar mentalmente como costumava fazer. Precisava garantir que as câmeras captassem tudo. Ou talvez porque, instintivamente, eles sentissem que algo estava diferente, que havia uma ameaça invisível no ar. O jogo começou como sempre, com a estátua, as perguntas impossíveis, as frases degradantes. Mas então, seu Benedito, o vereador, sugeriu algo novo. Vamos ver se a Clara aprendeu a ser uma boa anfitriã de verdade. Ele disse com um sorriso que me gelou até os ossos. Os outros riram, entendendo algo que eu, na minha inocência, ainda não compreendia totalmente. Foi naquele momento que percebi que as coisas estavam prestes a ir além das humilhações habituais, além dos chinelos e da água quente. O olhar deles tinha mudado. Não era mais apenas crueldade divertida, era algo mais sombrio, mais ameaçador. Meu pai também percebeu e, para minha surpresa, hesitou. Acho que ainda não está na hora disso, ele disse num tom que misturava autoridade e nervosismo. Clara ainda precisa aprender mais algumas lições básicas antes. Qual é, Alcides? Respondeu seu Osvaldo, o dono do armazém. Ela já tem 17 anos, já é praticamente uma mulher, está na hora de aprender outras coisas. Um debate silencioso pareceu acontecer entre eles, comunicando-se apenas com olhares. Finalmente meu pai cedeu, mas com uma condição. Só o básico hoje, nada de exageros. Foi então que seu Juvenal, o farmacêutico, se levantou e veio em minha direção. Seus olhos tinham um brilho que nunca tinha visto antes. Seu Clóvis, o advogado, também se aproximou. Vamos ensinar você a ser uma mulher de verdade, Clara, disse Juvenal, segurando meu braço com força. Naquele instante, algo dentro de mim explodiu. Um pânico tão intenso que superou até mesmo o medo que sentia deles. Pela primeira vez em 6 anos, reagi. Puxei meu braço com toda a força, empurrando Juvenal para longe. Não! Gritei, com uma voz que não parecia a minha. Meu nome é Lourdes. O silêncio que seguiu foi absoluto. Todos me olhavam com espanto. Nunca, em todos aqueles anos, eu tinha resistido. Nunca tinha levantado a voz. Nunca tinha me recusado a seguir as ordens. A surpresa deles rapidamente se transformou em raiva. Meu pai foi o primeiro a reagir. Se levantou, o rosto vermelho de fúria. O que você pensa que está fazendo? Ele rosnou, avançando para mim. O chinelo já estava em sua mão, mas desta vez eu não iria me submeter. Corri para o meu quarto, trancando a porta atrás de mim, algo que nunca tinha ousado fazer antes. Abra essa porta agora! Ele gritava, batendo com tanta força que a madeira parecia que ia ceder. Os outros homens se juntaram a ele, gritando ameaças, palavrões, promessas do que fariam comigo quando a porta abrisse. Eu tremia tanto que mal conseguia me manter de pé. Meu plano tinha sido arruinado. As câmeras estavam gravando, sim, mas eu não tinha contado com essa explosão, com essa quebra do ritual. Agora, eles sabiam que eu estava resistindo, e isso só aumentava o perigo. A porta começou a rachar sob os golpes. Não aguentaria muito mais tempo. Em desespero, procurei algo para me defender. Meus olhos caíram sobre uma tesoura de costura que minha mãe tinha me dado. Peguei-a, segurando-a na frente do corpo como uma arma. Quando a porta finalmente cedeu,
Eles entraram como uma onda violenta. Meu pai à frente, seguido por Juvenal e Osvaldo. Ao me verem com a tesoura, pararam momentaneamente. Você perdeu o juízo, menina? Perguntou meu pai, mas havia um traço de incerteza em sua voz. Nunca tinha me visto assim, determinada, pronta para lutar. Se vocês se aproximarem, eu juro que uso isso, disse, surpreendendo a mim mesma com a firmeza da minha voz. E depois conto tudo. Tudo o que vocês fazem comigo aos domingos, para a cidade inteira. Eles riram, mas era uma risada nervosa. E quem acreditaria em você? Provocou seu Benedito. Somos homens respeitados. Você é só uma menina histérica. Foi então que cometi o erro fatal. No calor do momento, na adrenalina do confronto, falei demais. Tenho provas. Está tudo gravado. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Vi nos olhos deles a compreensão lenta e terrível do que eu tinha acabado de revelar. Meu pai foi o primeiro a entender completamente. Seu olhar percorreu o quarto, procurando, até parar na boneca na prateleira. Que história é essa de gravação? Ele perguntou, a voz perigosamente calma. Tarde demais percebi meu erro. Tinha revelado minha única arma, minha única vantagem. Agora eles procurariam, encontrariam as câmeras, destruiriam as evidências. E então? Então eu estaria verdadeiramente perdida. Aquele foi o momento mais escuro da minha vida. Presa em um quarto, com 9 homens furiosos, uma porta quebrada que já não me protegia, e a certeza de que meu plano tinha acabado de desmoronar por causa de um único momento de descontrole. Mas às vezes, nos momentos mais sombrios, surge uma luz inesperada. E foi exatamente o que aconteceu naquela tarde de domingo que mudou minha vida para sempre. Quando achei que tudo estava perdido, quando vi meu pai avançando em direção à boneca onde uma das câmeras estava escondida, aconteceu algo que nunca imaginei possível. A porta da frente da casa se abriu com um estrondo e uma voz feminina gritou: Lourdes, você está em casa? Era Lídia, a secretária que me ajudara a comprar as câmeras. Mais tarde descobri que ela tinha desconfiado que algo estava errado. Minhas desculpas vagas sobre as câmeras, meu nervosismo, meu desespero mal disfarçado, tudo isso a deixou preocupada. Naquele domingo, ela decidiu passar em casa por acaso, para ver se estava tudo bem. O som de uma voz inesperada, de alguém de fora do círculo, causou uma confusão imediata. Os homens se afastaram de mim, olhando uns para os outros em pânico. Tem alguém aqui, sussurrou seu Clóvis, como se não fosse óbvio. É uma amiga minha do trabalho, respondi, com uma confiança que não sentia, e ela não está sozinha. Esta última parte era uma mentira, mas eles não tinham como saber. O medo de serem descobertos era visível em seus rostos. 9 homens de bem, trancados em um quarto com uma menina de 17 anos, uma porta quebrada, uma atmosfera de violência. Não havia como explicar aquilo de forma inocente. Lourdes? A voz de Lídia se aproximava. Meu pai fez um gesto desesperado para os outros. Saiam pelos fundos, ordenou em voz baixa. Vou lidar com isso. Ele se virou para mim, os olhos cheios de ameaça. Isso não acabou. Nós conversamos mais tarde. Depois, compondo rapidamente uma expressão neutra, saiu do quarto para interceptar Lídia. Enquanto os outros homens saíam apressadamente pelos fundos, ouvi meu pai inventando uma história para Lídia. Algo sobre estar me ajudando a consertar uma prateleira que caiu. Por isso o barulho. Ela não pareceu convencida, mas também não insistiu. Perguntou se podia me ver, e, surpreendentemente, meu pai permitiu. Quando Lídia entrou no quarto e viu meu estado, tremendo, segurando uma tesoura, com marcas de dedos no braço onde Juvenal tinha me agarrado, seus olhos se arregalaram. Ela era esperta o suficiente para não demonstrar choque na frente do meu pai, que observava da porta. Vim te trazer aquele livro que você me pediu, ela disse casualmente, tirando um livro qualquer da bolsa. Então, abaixando a voz para que só eu ouvisse, acrescentou: Precisa de ajuda? Pisque 2 vezes se sim. Pisquei.
deliberadamente, 2 vezes. Ela assentiu de forma quase imperceptível. Senhor Gonçalves, posso levar Lourdes para tomar um sorvete? Queria conversar com ela sobre um projeto no trabalho. A naturalidade dela era impressionante. Meu pai hesitou, visivelmente dividido. Por um lado, não queria me deixar sair, especialmente depois do que tinha acontecido. Por outro, recusar poderia levantar ainda mais suspeitas. Claro, ele finalmente concordou, com um sorriso forçado. Mas não demore, Lourdes. Sua mãe e seus irmãos estarão de volta logo para o jantar. Era uma ameaça velada. Ele estava me dizendo para voltar, para não fazer nada estúpido. E naquele momento, a obediência estava tão profundamente enraizada em mim que quase considerei obedecer. Mas Lídia não me deu tempo para hesitar. Pegou minha mão e praticamente me arrastou para fora. Não se preocupe, Sr. Gonçalves. Trago ela de volta em 1 hora, prometeu, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Assim que entramos no pequeno carro dela, as aparências caíram. O que está acontecendo, Lourdes? Quem eram aqueles homens saindo pelos fundos da sua casa? Por que você está tremendo desse jeito? Entre soluços, contei tudo. Não a versão editada que tinha planejado contar algum dia, mas a verdade crua, terrível. As sessões de domingo, os anos de abuso, as câmeras escondidas, o confronto daquele dia. Lídia ouviu tudo em silêncio, o rosto ficando cada vez mais pálido. Meu Deus, Lourdes, ela finalmente disse. Isso é monstruoso. Temos que ir à polícia. Não, exclamei em pânico. Um deles é a polícia. Seu Durval, o delegado. Eles nunca acreditariam em mim. Lídia pensou por um momento. O carro parado em uma rua deserta onde tínhamos estacionado para conversar. As gravações, ela finalmente disse. Você disse que tem tudo gravado, certo? Assenti, mas então a realidade me atingiu. Mas estão na casa, no meu quarto, e meu pai provavelmente já está procurando. Onde exatamente? A determinação de Lídia me surpreendeu. Debaixo de uma tábua solta no fundo do guarda-roupa. O gravador e as fitas. As câmeras estão escondidas em um porta-retratos na sala, na minha boneca de pano e em um quadro de santo no corredor. Lídia pensou por um momento. Temos que recuperar essas provas antes que seu pai as encontre. Ela olhou para o relógio. Ele disse que sua mãe e irmãos voltariam para o jantar. Que horas são normalmente? Por volta das 7. Ainda temos quase 3 horas. Não é tempo suficiente para ir à cidade vizinha e voltar, murmurou Lídia, mais para si mesma do que para mim. Então, olhou para mim com determinação. Conheço alguém que pode nos ajudar. Alguém em quem podemos confiar. Esse alguém era Otávio, irmão de Lídia, que trabalhava como repórter no pequeno jornal de Catalão. Lídia me explicou que ele vivia denunciando corrupção local, mas nunca tinha conseguido provas concretas contra os poderosos da cidade. Ele ficaria mais que disposto a nos ajudar. Fomos até a casa de Otávio, que ficava nos arredores da cidade. Ele ouviu nossa história com o mesmo choque que sua irmã, mas com uma pitada extra de raiva jornalística. Esses canalhas! Sempre soube que eram podres por dentro, mas isso é um novo nível de podridão. Juntos, elaboramos um plano. Otávio tinha um amigo, Romero, que era técnico de eletricidade e tinha chaves mestras que usava para serviços em casas. Eles nos encontrariam perto da minha casa. Enquanto Lídia me levava de volta, como prometido ao meu pai, Otávio e Romero entrariam pelos fundos, onde havia uma janela que sempre ficava destrancada, a da cozinha. Recuperariam o gravador e as fitas, e, se possível, as câmeras também. Era arriscado. Se fossem pegos, seriam acusados de invasão. Se meu pai já tivesse encontrado as provas, tudo seria em vão. Mas não tínhamos outra opção. Lídia me levou de volta, exatamente como prometeu. Meu pai estava na varanda, esperando, com aquela falsa cordialidade que eu conhecia tão bem. Obrigado por trazê-la de volta no horário, senhorita Lídia, ele disse. Seus olhos, porém, diziam outra coisa. Diziam que eu pagaria caro mais tarde.
Entrei em casa com o coração na garganta. O plano era que eu distraísse meu pai, enquanto Otávio e Romero entravam pelos fundos. Comecei a falar sobre o trabalho, sobre um cliente difícil que tinha aparecido na loja, qualquer coisa para mantê-lo na sala, de costas para a cozinha. A cada minuto que passava, minha ansiedade aumentava. Será que eles já tinham entrado? Será que meu pai tinha encontrado as provas? Será que tudo daria certo? Depois de 20 minutos que pareceram 20 horas, ouvi um barulho leve vindo da cozinha. Meu pai também ouviu. "O que foi isso?" Ele perguntou, franzindo a testa. "Deve ser o vento", respondi, tentando parecer casual. A janela da cozinha costuma bater quando está ventando. Ele não pareceu convencido e se levantou para verificar. Meu coração quase parou. Se ele encontrasse Otávio e Romero... Mas então, como se enviada por Deus, minha mãe chegou com meus irmãos. O barulho da porta abrindo, as vozes das crianças, a confusão natural de uma família voltando para casa. Tudo isso desviou a atenção do meu pai. Quando ele finalmente foi verificar a cozinha, Otávio e Romero já tinham saído. Mais tarde, um bilhete jogado pela janela do meu quarto confirmaria. Eles tinham conseguido. Tinham o gravador, as fitas e até mesmo 2 das câmeras. A do porta-retratos não puderam pegar sem chamar atenção, mas o que tinham era mais que suficiente. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Fiquei acordada, esperando a punição que certamente viria. Mas, surpreendentemente, meu pai não fez nada. Ele estava estranho, calado, quase cauteloso. Percebi que ele estava preocupado. Não sabia exatamente o que eu tinha, que provas, nem o que eu planejava fazer com elas. Na manhã seguinte, Lídia me encontrou a caminho da escola. "Está tudo pronto", sussurrou ela. Otávio verificou as gravações. São horríveis, Lourdes, mas são prova mais que suficiente. Ele quer saber o que você quer fazer agora. Era a pergunta que eu mesma tinha me feito a noite toda. O que eu queria fazer? Uma parte de mim queria apenas fugir, deixar tudo para trás, nunca mais olhar para trás. Outra parte queria justiça, queria que aqueles homens pagassem pelo que tinham feito, queria que nunca mais pudessem fazer isso com outra menina. "Quero que todos saibam", respondi finalmente. "Quero que toda Catalão saiba quem são realmente esses homens de bem." E foi assim que começou a operação que mudaria não apenas minha vida, mas toda a cidade de Catalão. Otávio não quis esperar nem um dia a mais. Ele montou uma reportagem especial para o jornal com imagens estáticas retiradas das gravações, cuidadosamente editadas para não me expor, mas deixando bem claro quem eram os homens envolvidos e o que estavam fazendo. Mas ele não parou por aí. Fez cópias das fitas e as enviou para jornais maiores em Goiânia, Brasília e até São Paulo. Enviou também para a Polícia Federal, para evitar que o caso fosse abafado pela polícia local, comandada por seu Durval. A bomba explodiu numa quinta-feira de manhã, quando os jornais chegaram às casas e comércios de Catalão. Lembro-me de sair para a escola e ver as pessoas nas ruas, em pequenos grupos, comentando as notícias com expressões de choque e nojo. Alguns me olhavam, reconhecendo-me das descrições no jornal, embora meu nome não tivesse sido revelado. Alguns desviavam o olhar, envergonhados talvez por nunca terem percebido ou agido. Outros assentiam em silêncio, como se me oferecessem um apoio tardio, mas sincero. Não fui à escola naquele dia. Fui direto para a casa de Lídia, como tínhamos combinado. Seus pais, que já sabiam de tudo, me receberam com um abraço apertado e lágrimas nos olhos. "Você está segura aqui", disse a mãe dela. "Ninguém vai te machucar mais." As consequências para os 9 homens foram devastadoras, como deveria ser. Seu Durval, o delegado, foi o primeiro a cair, afastado imediatamente do cargo quando a Polícia Federal chegou à cidade na tarde daquele mesmo dia. Os outros seguiram. Seu Benedito perdeu o mandato de vereador, Dr. Clóvis foi desligado da Ordem dos Advogados, Dr. Quirino teve a licença médica cassada. Alguns foram presos imediatamente, outros tentaram fugir, mas foram capturados.
Apenas seu Osvaldo, o dono do armazém, conseguiu escapar e nunca mais foi encontrado. Havia rumores de que tinha ido para o Paraguai. Meu pai não suportou a vergonha. Na manhã do dia seguinte à publicação, antes mesmo de ser formalmente acusado, ele tirou a própria vida com um tiro na cabeça, no depósito da loja de ferragens. Deixou um bilhete curto. Não posso viver com o que fiz. Por anos carreguei essa culpa, a de ter causado a morte do meu pai. Demorei muito para entender que a escolha tinha sido dele, assim como tinham sido todas as escolhas terríveis que ele fez durante aqueles anos. Ele poderia ter escolhido ser um pai de verdade, mas decidiu ser um monstro. E quando seus atos vieram à tona, decidiu fugir mais uma vez. Para minha mãe e meus irmãos, foi um choque terrível. Eles não sabiam de nada, ou pelo menos foi o que minha mãe sempre afirmou. Por um tempo, achei que ela estivesse mentindo, que não era possível ela não saber. Hoje entendo melhor. Às vezes não queremos ver o que está diante dos nossos olhos. Às vezes o medo nos cega. Às vezes a mente se protege negando o que é insuportável aceitar. Não a culpo mais por isso. Ela também foi vítima, de uma forma diferente. O julgamento dos homens envolvidos durou quase 1 ano. Eu tive que testemunhar, é claro. Foi uma das experiências mais difíceis da minha vida, ter que reviver tudo aquilo, detalhe por detalhe, na frente de um juiz, advogados e um tribunal cheio de gente. Mas as gravações estavam lá, corroborando cada palavra minha. Um a um, aqueles homens de bem foram condenados a longas penas de prisão. Não apenas por abuso e agressão, mas também por formação de quadrilha, corrupção de menores e uma lista de outros crimes que se estendiam muito além do que faziam comigo. Não pude continuar em catalão, claro. Os olhares, os cochichos, a mistura de pena e curiosidade mórbida, tudo isso era insuportável. Algumas pessoas até me culpavam pela queda dos homens importantes da cidade, como se eu tivesse seduzido ou provocado aquela situação. A mentalidade de cidade pequena pode ser implacável, especialmente com as vítimas. Fui morar com Lídia e sua família em Goiânia, onde terminei o colégio. Durante todo esse tempo, continuei trabalhando em minha cura, frequentando uma psicóloga incrível que me ajudou a processar o trauma e a reconstruir minha autoestima. Não foi um caminho fácil. Tive pesadelos, ataques de pânico, momentos de profunda depressão. Mas, passo a passo, dia após dia, fui me reconstruindo. Fiz um curso técnico em eletrônica e, com a ajuda de Lídia e Otávio, consegui um emprego em uma loja maior de equipamentos fotográficos. Minha paixão pelas câmeras e equipamentos, nascida da necessidade mais desesperada, tornou-se minha profissão e depois meu hobby para a vida toda. Hoje, olhando para trás depois de mais de 50 anos, às vezes parece que estou lembrando da vida de outra pessoa. Aquela menina assustada de catalão e eu, esta senhora de 71 anos que cuida de suas câmeras fotográficas em Jataí, parecemos pessoas diferentes. E, de certa forma, somos mesmo. Vim para Jataí em 1980, quando tinha 26 anos. Queria um lugar onde ninguém me conhecesse, onde pudesse ser apenas Lourdes, não aquela moça do escândalo. Escolhi Jataí porque era uma cidade do interior, como Catalão, mas longe o suficiente para que a história não me seguisse. Além disso, era uma cidade em crescimento, com oportunidades para abrir meu próprio negócio. Aqui, abri uma pequena loja de concertos eletrônicos que mantive até me aposentar, 10 anos atrás. Não era nada grandioso. Consertava rádios, televisões, câmeras fotográficas e, mais tarde, computadores. Mas era meu, conquistado com meu próprio esforço. No início, muitos duvidavam que uma mulher pudesse entender de eletrônica. Alguns homens chegavam à loja e perguntavam pelo técnico. Quando eu dizia que era eu, davam meia volta e iam embora. Mas os que ficavam descobriam que eu sabia o que estava fazendo. Com o tempo, construí uma reputação sólida e a clientela cresceu. Minha especialidade sempre foram as câmeras fotográficas. Havia poucas pessoas no interior de Goiás que sabiam consertar e restaurar equipamentos fotográficos antigos,
e logo fotógrafos de toda a região começaram a me procurar. Restaurei câmeras que pareciam perdidas para sempre, consertei lentes que outros tinham dado como irrecuperáveis. Era mais que um trabalho, era uma forma de arte, uma maneira de preservar a história contida naquelas máquinas. Lídia e Otávio continuaram sendo parte importante da minha vida. Visitavam-me regularmente e eu ia a Goiânia pelo menos 2 vezes por ano. Otávio se tornou um jornalista renomado, trabalhando para um grande jornal nacional, e parte do seu sucesso veio da reportagem sobre o meu caso. Lídia abriu sua própria empresa de contabilidade e se casou com Romero, o técnico que nos ajudou naquele dia crucial. Eles tiveram 3 filhos e sou madrinha de um deles. Meu irmão Evaristo veio me visitar alguns anos depois que me estabeleci em Jataí. Foi um encontro emocionante. Não nos víamos desde o escândalo. Ele me contou que minha mãe tinha falecido 2 anos antes, de um problema no coração. Também me disse que Celina e Tadeu estavam bem, cada um seguindo seu caminho. Ofereci a ele a chance de ficar em Jataí, recomeçar como eu tinha feito, mas ele preferiu voltar para Goiânia, onde já tinha constituído família. Mantivemos contato esporádico por cartas e telefonemas e hoje nos falamos pela internet, embora não com a frequência que eu gostaria. Quanto ao amor, bem, isso demorou. Os traumas deixaram marcas profundas. Confiança não vinha facilmente para mim, especialmente confiança em homens. Tive alguns relacionamentos, mas sempre acabava me afastando quando a intimidade ficava muito grande. Até conhecer o Dorival, um professor de matemática da escola local. Ele era diferente, paciente, gentil, respeitoso. Nunca me pressionou, nunca me fez sentir que devia algo a ele. Nos casamos quando eu tinha 35 anos. Foram 20 anos maravilhosos juntos, até ele partir, vítima de um infarto, em 2009. Dorival sabia toda a minha história desde o início. Contei a ele antes mesmo de começarmos a namorar, porque achava que ele merecia saber no que estava se metendo. Lembro-me de sua reação. Não foi de horror ou pena, mas de profunda indignação pelo que eu tinha passado e admiração pela forma como tinha sobrevivido. Você é a pessoa mais forte que já conheci, ele me disse naquela noite, e eu soube então que tinha encontrado alguém que me via de verdade. Não tivemos filhos biológicos, outra consequência dos traumas. A ideia de gravidez, de parto, me causava pânico. Mas adotamos 2, Simone, que hoje tem 42 anos e mora em Curitiba com o marido e 3 filhos, e Henrique, de 39, que vive em Goiânia e trabalha como engenheiro. Eles são minha alegria, junto com meus 5 netos que vêm me visitar sempre que podem. Simone e Henrique chegaram à nossa vida como presentes inesperados. Simone tinha 7 anos quando a adotamos, uma menina quieta e desconfiada que tinha passado por 2 lares adotivos antes. Henrique veio 2 anos depois, com apenas 3 anos, um menino cheio de energia que transformou nossa casa com suas risadas. Eles trouxeram cura para feridas que eu nem sabia que ainda estavam abertas. Através deles, aprendi que família não é aquela em que nascemos, mas a que construímos com amor. Minha casa aqui em Jataí é simples, mas aconchegante. Tem um jardim nos fundos onde planto algumas ervas e legumes. No quarto, que era do Henrique, montei meu pequeno estúdio fotográfico e de restauração de câmeras antigas. Tenho uma coleção de mais de 50 câmeras diferentes, desde modelos antigos dos anos 50 até algumas digitais mais modernas. Minha favorita é uma Rolleiflex de 1960, que restaurei completamente. Cada peça, cada parafuso, cada lente foi limpa e ajustada por minhas próprias mãos. As oficinas de fotografia que dou para os jovens do bairro são minha forma de manter a mente ativa e de passar adiante o conhecimento que acumulei. Ver esses jovens descobrindo a magia de capturar momentos através das lentes me traz uma alegria que é difícil explicar. Talvez porque, para mim, as câmeras não foram apenas um hobby ou uma profissão, foram minha salvação. Há uma lição que sempre passo para meus alunos, uma que aprendi da maneira mais difícil. Uma imagem pode mudar tudo. Pode contar verdades que as palavras não conseguem expressar,
Pode revelar o que está escondido, pode dar voz a quem não tem. Para eles, é apenas uma lição sobre fotografia. Para mim, é a história da minha vida. De vez em quando, alguém de Catalão me procura. Já vieram jornalistas querendo fazer matérias sobre o caso, pesquisadores estudando violência doméstica, até mesmo parentes distantes de algum dos homens envolvidos buscando entender ou talvez perdão. Raramente concedo entrevistas e nunca ofereço absolvição para quem não tem direito de pedi-la. Mas sempre recebo jovens que passaram por situações semelhantes e buscam orientação ou simplesmente alguém que entenda. Para esses, minha porta e meu coração estão sempre abertos. Em 2015, recebi uma carta inesperada. Era de um homem chamado Gabriel, filho de seu Juvenal, o farmacêutico. Ele tinha apenas 5 anos quando o escândalo estourou e seu pai foi preso. Cresceu com a mãe, que se mudou para São Paulo depois de tudo, e durante anos acreditou na versão que ela contava, que seu pai tinha sido vítima de uma conspiração, injustamente acusado. Foi só quando adulto, ao pesquisar por conta própria, que descobriu a verdade. Sua carta era um pedido de desculpas, não pelo pai, mas por ter acreditado nas mentiras por tanto tempo. Nos encontramos uma vez, aqui em Jataí. Foi uma conversa difícil, mas importante. Ele estava buscando sua própria cura, tentando entender como o homem que ele chamava de pai podia ter feito coisas tão terríveis. Não tinha respostas para dar a ele, apenas a compreensão de que a maldade humana nem sempre pode ser explicada, apenas confrontada. Hoje posso dizer que sou uma mulher em paz. As memórias ainda estão lá, claro. Há dias em que acordo de um pesadelo, suando frio, revivendo aqueles domingos terríveis. Mas são cada vez mais raros. Aprendi a não deixar que o passado defina quem sou hoje. Aprendi que somos muito mais fortes do que imaginamos e que mesmo das experiências mais sombrias pode nascer uma luz. Meus queridos que me ouviram até aqui, se tem uma coisa que aprendi na vida é que a escuridão, por mais densa que seja, nunca é permanente. Mesmo nas noites mais longas, o sol sempre volta a nascer. Minha história é difícil, sei disso. Mas quis compartilhá-la não para causar tristeza ou horror, mas para acender uma luz de esperança para quem ainda está no escuro. Se você está passando por algo parecido, ou conhece alguém que esteja, quero que saiba, você não está sozinho. E mais importante, não é sua culpa, nunca foi. Os abusos que sofremos não nos definem, não determinam nosso valor. São atos de outras pessoas, atos que falam sobre quem elas são, não sobre quem nós somos. Aprendi que a idade não define nossa força, mas sim nossa capacidade de recomeçar cada dia. Cada manhã é uma nova chance, uma página em branco onde podemos escrever uma história diferente. Minhas rugas são mapas de sobrevivência, cada uma conta uma história de dor superada. E acredite, você também pode superar. A vida me ensinou que até na escuridão mais profunda, nossa luz interior nunca se apaga. Pode ficar fraca, tremulante, mas está lá, esperando que alguém a ajude a brilhar novamente. Às vezes esse alguém é uma Lídia, uma pessoa que aparece no momento certo. Às vezes é um Dorival que nos mostra que podemos ser amados pelo que somos. Mas no fim das contas, esse alguém sempre precisa ser você mesmo, porque a verdadeira cura começa de dentro para fora. Nunca permiti que minha dignidade fosse roubada, mesmo quando tentaram levar tudo de mim. Nos momentos mais sombrios, quando eles pensavam estar me quebrando, eu estava apenas me fortalecendo, juntando os pedaços para um dia me reconstruir mais forte. E você também pode fazer isso. Descobri que somos mais fortes do que imaginamos, especialmente quando pensamos que não aguentamos mais. É justamente quando achamos que chegamos ao nosso limite que descobrimos que há uma reserva de força dentro de nós que não sabíamos existir. É como aquela foto que parece arruinada, mas com os químicos certos e o tempo necessário, revela uma imagem bela e surpreendente. O tempo não cura todas as feridas, mas nos ensina a viver com elas e ainda assim sorrir.
minhas feridas ainda estão aqui, dentro de mim. Não desapareceram completamente, mas aprendi a não deixar que elas contaminem o presente, que envenenem as alegrias que a vida me oferece agora. Como uma fotografia que tem algumas manchas, mas ainda assim captura a beleza do momento. Minha história não é sobre o que fizeram comigo, mas sobre como escolhi responder. Poderia ter me afogado na raiva, no ódio, na amargura, e teria todo o direito. Mas escolhi viver, escolhi criar, escolhi amar. Não foi fácil. Nada que vale a pena é fácil. Mas foi a escolha que me libertou de verdade. Aprendi que a verdadeira fortaleza não está em nunca cair, mas em levantar todas as vezes. E acredite, levantei muitas vezes. Depois do escândalo, depois da morte do meu pai, depois de pesadelos que me acordavam gritando, depois da perda do Dorival. Cada vez pensei que não conseguiria me levantar de novo, mas consegui. E você também vai conseguir. O abuso deixa cicatrizes invisíveis, mas a recuperação mostra que podemos florescer mesmo depois da tempestade. Como aquelas flores que crescem em terrenos difíceis, entre rochas, desafiando todas as probabilidades. Somos assim, capazes de florescer mesmo nos lugares mais improváveis, de encontrar luz mesmo nas sombras mais densas. Descobri que minha voz, mesmo trêmula, tem poder quando decido usá-la. Por anos fiquei calada, acreditando que ninguém me ouviria, que ninguém acreditaria em mim. Mas quando finalmente falei, mesmo com medo, mesmo tremendo, descobri que minha voz tinha mais força do que eu imaginava. E sua voz também tem. Minha experiência me ensinou que nossa história não termina nos capítulos dolorosos. Há tantas páginas ainda para serem escritas, tantos momentos de alegria e beleza para serem vividos. O que aconteceu com você não é o fim da sua história. É apenas uma parte dela. Aprendi que sobreviver é uma forma de resistência, e viver bem é a melhor vingança. Cada dia que vivo com alegria, cada momento que crio memórias felizes com minha família, cada foto que tiro celebrando a beleza do mundo, tudo isso é minha vitória sobre aqueles que tentaram me destruir. E essa é uma vitória que ninguém pode tirar de mim, nem de você. Antes de nos despedirmos, tenho um pedido especial para fazer. Se essa história tocou seu coração, se alguma coisa do que eu disse fez sentido para você, por favor, compartilhe este vídeo. Não por mim, mas por todas as meninas, meninos, mulheres e homens que estão sofrendo em silêncio, presos em ciclos de abuso que parecem não ter fim. Às vezes, tudo o que precisamos para dar o primeiro passo é saber que alguém já percorreu esse caminho antes, que é possível chegar do outro lado, que há esperança. Clique em gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso ajuda a nossa mensagem a alcançar mais pessoas que podem precisar desesperadamente ouvi-la. Compartilhe agora mesmo com alguém que você acha que pode estar precisando de uma luz no fim do túnel. Sua ação pode literalmente salvar uma vida. E me diga nos comentários uma palavra que represente o que você sentiu ao ouvir minha história. Pode ser esperança, coragem, superação ou qualquer outra que tenha tocado seu coração. Quero conectar com vocês, quero que saibam que estou lendo cada comentário, que estamos juntos nessa jornada. Faça isso. Agora, não espere nem mais um minuto, porque em algum lugar alguém está perdendo a esperança neste exato momento, e sua ação pode fazer toda a diferença. Obrigada por me ouvirem. Obrigada por me darem a chance de transformar minha dor em algo que pode ajudar outros. Como sempre digo nas minhas aulas de fotografia, a luz mais bela é aquela que consegue atravessar a escuridão.